Que a santa paz de Deus, o amor do nosso Mestre e Senhor esteja na sua vida, na sua casa, aí no seu mundo, aonde você se encontra, em qualquer lugar no planeta Terra. Primeiramente, damos graças a Ele, o Deus Pai, sabedoria suprema, causa primeira, Deus único, Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Coloque nele o nome que você quiser, mas Deus é um só, é onisciente, onipotente, é a força criadora deste universo infinito e dos universos paralelos. Damos graças a Ele, porque por mais um dia, por mais uma oportunidade, nós estamos gravando mais uma semente de luz. Anterior, nós falamos do falso profeta e dos falsos, os anticristo. Nós vamos continuar agora falando dos falsos profetas, dos anticristo. Só que nós vamos falar do fim do mundo. Existe entre nós, no mundo, desde que a humanidade existe, uma neurose, uma polêmica. A igreja, o homem, a religião, insiste que o mundo vai acabar. Porque ele criou um Deus, porque Deus criou o homem segundo a sua semelhança. A igreja criou um Deus segundo a sua ignorância. Um Deus mau, vingativo, assassino. Deus vingativo, carancudo. Mas Jesus pregou um Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Desde o princípio, o homem, a igreja, a religião insiste em pregar que Deus vai destruir o mundo. Como destruiu no dilúvio, agora ele vai destruir com fogo. A destruição com a água não causou tanta polêmica. Não causou muito sofrimento, porque o Deus da igreja, ele gosta de sofrimento, ele gosta de vingança, de sangue. Veja que a lei da igreja é sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então vamos analisar dentro da verdade, porque ninguém pode com a verdade, a não ser com a verdade. O profeta Daniel foi o primeiro profeta a falar das profecias do fim dos tempos. Não é do mundo. Ele profetiza no capítulo 10 todos os acontecimentos que vão acontecer durante milhares de anos até a vinda do Messias. No último capítulo, capítulo 10 do profeta Samuel, o último versículo, ele diz assim: tem muitas coisas para vos escrever, mas eu vou deixar para o fim dos tempos. Para você, acredita, se você quiser. Se você não acreditar, é uma opção sua. João Evangelista é a reencarnação do profeta Daniel. O Apocalipse foi a continuação do capítulo 10 de Daniel. Os profetas profetizaram sobre o fim dos tempos, que o Messias viria para preparar o fim do tempo. Vamos então começar pela a igreja católica, apostólica, romana. Século 17, aparição da Fátima, lá em Portugal. No final do dia da sua aparição, ela deixou três
segredo para os 3 pastorzinhos, né? Revelou 2. E estava escrito assim: o terceiro segredo será revelado por um Papa Santo. João Paulo II foi considerado santo. Só que ele foi santo só depois que ele morreu. Um outro Papa que não era santo, que canonizou ele é santo. Quer dizer, dá aquilo que ele não tem. Bem, não é sobre isso que nós vamos falar. Fátima deixou 3 segredos, profetizando que o fim do mundo, o mundo ia acabar, fim do mundo. Mas quando a igreja fosse arrebatada, ia ficar para o lado de fora algumas pessoas. Aí ela profetiza: os assassinos não entrarão no reino do céu, os roubadores, os ladrões, os adultérios, aqueles que adulteram, né? Coitado do homem, né? Coitado da mulher, né? Porque só a mulher que adultera, né? Os afeminados, que quer dizer os homens sexuais, né? Os mentirosos, coitado dos políticos. E os feiticeiros, aí eles falam, coitado dos espíritas, né? Dos macumbeiros, dos feiticeiros. Mas acontece, minha irmã, que chegou um tempo que a Bíblia, só era lida pelo sacerdote, porque ela estava em latim, né? Só os sacerdotes liam essa língua, eles liam e falavam a maneira que eles quisessem. Mas, infelizmente, saiu a Bíblia João Ferreira de Almeida, em português. Então agora você pega a Bíblia João Ferreira de Almeida, vai no livro do Apocalipse, capítulo 20. Lá está capítulo 20, a volta de Jesus. Quem é que vai ficar do lado de fora? A mesma coisa. Interessante. Fátima profetizou isso e era segredo no século 17. 16 séculos antes de João Evangelista. Depois de João Evangelista. Porque João Evangelista escreveu isso no 1º século. A mesma profecia. Ficarão do lado de fora os sodomitas, os adultérios, os ladrões, os mentirosos, os afeminados, os sodomitas. Só que ele falou uma outra que a Fátima esqueceu. Gozado, né? Também não entrarão no céu os idólatras, os que adoram imagem de escultura. Fátima não esqueceu desse. Será por quê, né? É de se pensar. Então, hoje, João Ferreira de Almeida desmascara isso é mentira. Porque esta profecia estava escrita há 16 séculos atrás. Então não é novidade. Houve uma freira que está na internet, você pode entrar. Ela profetiza também o fim do mundo. É assim, é o fim do mundo. Vai acabar com tudo. 3 dias de escuridão total. Qual é a maneira de se salvar? Se fechar dentro de casa, toda a eletricidade vai acabar. A única luz vai ter que usar vela benta, vela abençoada, benzida pelo sacerdote, e orar diariamente com o rosário. Então, conclusão, só vai se salvar os católicos, né? Porque só os católicos usam a vela benta e o rosário, que as outras igrejas não usam. Nem espírita, nem evangélico.
Só a Igreja Católica. Eles são um dogma da Igreja Católica. Quando criança, meus irmãos, eu tinha pesadelos terríveis, porque eu sempre fui pessoa de raciocinar. Os velhos antigos, os idosos, e cada um conta a história fazendo, inventando, criando mais fantasia, né? Dizia o fim do mundo, que ia pegar fogo e queimar toda a terra, nós ia morrer tudo queimado. A gente criança então tinha aquele pesadelo horrível. Então dizia a profecia, 2000 chegará, mas 2000 não passará. Chegou 1999. Naquele dia, nunca a Igreja Católica se encheu tanto na Missa do Galo como naquele dia. As igrejas do mundo inteiro superlotou. Pessoas que outras pessoas deviam conta para eles, foi lá, olha, eu te perdoo, não precisa me pagar mais não. Família que era inimigo fizeram a paz, fizeram amizade e correram tudo para a igreja. Aí chega a contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, pum, meia-noite. O silêncio total. Até os padres pararam de rezar a missa. De repente, o barulho dos gritos, dos fogos, no aquele espetáculo de fogos, espetáculo pirotécnico, né? Muitos não acabaram nem de assistir a missa, desceram, saíram da igreja e entraram na gandaia. Já esqueceram de tudo, o mundo não acabou. Agora, 2012, os esotéricos. Os esotéricos começaram a pregar nas mídias, nas internet, que dia 12 do mês 12, que é dezembro, às 12 horas, os planetas entrariam em alinhamento. O Sol entraria no sistema de Aquário, o mundo ia acabar. Quer dizer, no Japão ia acabar meia-noite, né? Ia voltar o meia-noite dos 2000. Porque quando é meio-dia aqui no Brasil, no Japão é meia-noite. Chegou meia-noite, chegou meio-dia, o mundo não acabou. Continuou da mesma coisa. Chico Xavier, no ano 70, no Pinga Fogo, ele profetizou, através de Emmanuel, sobre a regeneração do planeta. Tem vídeo que diz que Chico profetizou o fim do mundo. Isso é mentira. Chico não disse isso. Quem quiser averiguar é só entrar na internet. O Pinga Fogo, a profecia da data limite. Tem até filme sobre essa data limite, com Geraldinho e a doutora Marlene Nobre, que escreveu o livro Ainda Não Será, em 2012, que antes de 2012 eles escreveram o livro, e são espíritas. Espírita nunca pregou que o mundo vai acabar, mas que vai haver o tempo da regeneração, que começou dia 20 de julho de 2019. Chico Xavier, a primeira vez que ele falou sobre o fim do mundo, num programa de televisão, ele falou a Hebe, no programa da Hebe Camargo. Ela pergunta, Chico, o mundo vai acabar? Ele disse, o mundo só acabará se o homem acabar com ele. Pela a vontade do homem, mas pela vontade divina, o mundo nunca vai acabar. Deus é amor, nada existe fora desse amor. O próprio Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por que Jesus ia acabar com o mundo? Então agora vamos falar dos chamados evangélicos protestantes. Aqueles que saíram da igreja católica, mas a igreja nunca saiu deles.
No século XVII, uma profeta profetizou o dia e a hora que o mundo ia acabar. Jesus ia voltar e o mundo ia acabar, ia arrebatar a sua igreja. Mas só aquele que era arrebatado, quem guardasse o sábado. Quer dizer, não era só os evangélicos protestantes, não. Os judeus também, Israel também seria salvo, porque o povo judeu são sabatistas, eles guardam o sábado também. Então também seriam salvos, né? Bem, agora vamos, Jesus. Aonde foi que Jesus falou do fim do mundo? Em lugar nenhum. Os chamados evangélicos protestantes pentecostais, eles pregam veemente num sadismo incontrolável, no egoísmo impertinente, que prova a falta de conhecimento, porque eles provam que não tem conhecimento do Evangelho de Jesus e nem de Jesus. Porque em lugar nenhum Jesus disse que o mundo vai acabar. Como Daniel escreveu, João Evangelista escreveu o que Jesus, porque a revelação do Apocalipse não é a revelação de João, é a revelação de Jesus a João. João escreveu, João fez igual Allan Kardec, escreveu aquilo que o Espírito da Verdade ditou para ele, ele escreveu. No Apocalipse fala as profecias dos acontecimentos. Mas os evangélicos pregam, não, Jesus vai vir e vai arrebatar a sua igreja. Mas qual delas? No Brasil tem milhares de denominação. Uma não se dá com a outra, não se une uma com a outra. Usa a mesma Bíblia, batiza no mesmo nome do Pai, a Santíssima Trindade da Igreja Católica, criado pela Igreja Católica, né? Porque dentro do Evangelho, a Santíssima Trindade só está porque a Igreja introduziu, mas não tem lógica. Nós provamos isso dentro dos nossos estudos, que é uma heresia do homem. Eles batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Usa a mesma Bíblia. Mas não se une. Como é que Jesus vai fazer para juntar nesse povo no céu dele? Então vamos ver. Profecia de Jesus. Quem conhece o Evangelho conhece essas profecias. Capítulo 11, sempre eu lembro disso. Capítulo 11, Jesus fala, bem-aventurado o homem, bem-aventurado aquele que tem olhos de ver, ouvido de ouvir. Para aquele que quer entender, aquele que quer compreender. João Batista é o Elias reencarnado. Mas quem não quer entender, jamais vai entender. Os evangélicos protestantes pregam que Jesus vai vir, que ele foi embora há 3.000 anos, não voltou até o dia de hoje. Agora lembramos de uma coisa. Veja a falta de conhecimento do Evangelho, de Jesus. E de Jesus, né? Jesus falou o tempo todo. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. A igreja diz que Jesus carregou a nossa cruz. Jesus fala que não, é para nós carregar a nossa cruz. É o contrário de Jesus. Jesus disse, no mundo tereis aflição, sereis perseguidos, sereis caluniados, por causa do meu nome. Por que as igrejas perseguem o Espiritismo que nós pregamos o verdadeiro evangélico, a verdadeira doutrina de Jesus? Porque se alguém que deve ser chamado de cristão verdadeiro são os espíritas, porque nós seguimos só a Jesus. O mentor espiritual, o espírito que é o modelo da doutrina da terceira revelação, o Espírito da Verdade responde para Kardec, é Jesus de Nazaré. E é só você provar a doutrina que você vai ver. A doutrina dos Espíritos não tem cerimônia, não tem dogma, não tem preconceito, não tem separação.
O ecumenismo só pode ser dentro da doutrina dos Espíritos. Em outra religião não tem como você ser ecumênico, por causa do preconceito. Ecumenismo não pode ter preconceito. Então Jesus disse, um pouco de tempo, isso Jesus falou várias vezes. Um pouco de tempo vocês me verão, não me verão. Um pouco de tempo. Primeiras horas do domingo, quando Jesus encontra com Maria Madalena, até a noite quando ele aparece. Para os discípulos, ninguém viu ele. Depois disso, ele apareceu por mais 40 dias, aí todo mundo via eles. Inclusive, a última aparição, mais de 500 pessoas viram ele. Ele se elevou uma altura de 2 a 3 metros para que todo mundo visse ele. E recordando os seus ensinamentos. Na verdade vos digo, eu nunca vos deixarei órfão. Presta atenção, meu irmão religioso, presta atenção no Evangelho de Jesus. Você vive colocando vinho novo em odre velho, o seu vinho azeda. Você coloca remendo novo em veste velha, se você tem uma veste nova e você não aceita. Você procura colocar remendo em veste velha, mas não aceita a veste nova. É o Evangelho de Jesus. Quando João Evangelista contempla no Apocalipse uma multidão, tanto como a areia da praia, eles brilhavam como a luz, a veste dele. E João pergunta, quem são estes, Senhor? Ele diz, esses são aqueles que venceram a tribulação do mundo e lavaram as vestes nos ensinamentos do Evangelho. E Jesus disse, na última aparição, ele disse, eu não vos deixarei órfãos, eu estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação do tempo. A consumação do tempo, meu irmão, é a eternidade com Deus. No Salmo está escrito, 1000 anos para Deus é como um dia para Deus é como 1000 anos, porque não existe tempo e nem espaço. O tempo e espaço é para nós. Por isso que Jesus, os Espíritos verdadeiros, profetiza, né? Que não será o fim do mundo, mas será o fim dos tempos. Quero lembrar para vocês que no 2018, no primeiro dia de janeiro, uma irmã logo de manhã ligou para mim e disse, irmão, por favor, assista uma profeta que está na internet, para o senhor me explicar porque eu estou apavorada. Ela está profetizando o fim do mundo, que o mundo vai acabar neste ano, 2018. Nova ladainha, novamente. Uma evangélica, protestante, pentecostal. Então, entre na internet. Lá está a profecia. Então, aquela profeta, né, nariz empinado, eles fazem dessa maneira, para mostrar que é outro ser superior que está falando que não é ela. Eles falam 3, 4 palavras em língua que eles inventam, né? Da sua neurose. Aí começa a profetizar. Meus servos, eu sou Jesus que estou falando com você. Vocês têm até a primeira semana de abril para voltar depressa para as igrejas. Você que está fora da igreja. Porque eu vou acabar com tudo isso na segunda semana do mês de abril. Vamos analisar. Primeira coisa, essa profeta, ela não conhece a Jesus e nem o seu evangelho. Porque no capítulo 15, Jesus explica, de hora em diante vocês não são mais servos, porque servo, meus irmãos, naquele tempo queria dizer escravo, era escravo, não era empregado não, era escravo, nem salário tinha que ser escravo para viver, senão morria. Disse, de hora em diante, se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sois livre. Segundo,
Nós estamos hoje que estou gravando, está em 2020. O mundo não acabou. Ela profetizou o seguinte, que a partir da segunda, ou outra, a da igreja, volta para a igreja. Eu fui de 3. Eu fui católico, fui protestante, evangélico protestante. Segui casas espíritas por quase 20 anos. Afastei de tudo. Qual delas eu devo voltar? A católica, que nunca profetizou certo? Os evangélicos que só profetizam o contrário da palavra de Deus? Não preciso voltar para a casa espírita. O que nós não podemos é deixar o evangelho. Jesus diz que ele é a religião, ele é a única porta, ele é o único caminho, ele é o único pastor. O seu evangelho é a única verdade, o resto é churumela de homem. Acredita se você quiser. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino do céu. Capítulo 16 do Evangelho segundo João. O sacerdote, os líderes religiosos persistiam em perguntar para Jesus: você veio julgar o mundo? Você vai condenar o mundo? Porque esse é o sadismo religioso, é a destruição de tudo. Porque o Deus que ele acredita é um Deus destruidor, um Deus que mata, um Deus que não perdoa. É um Deus da sua ignorância, da sua semelhança. É diferente, ao contrário do Deus que Jesus pregou, que é um Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Então prega, profeta, que todos os vulcões do mundo entravam em erupção. O mar ia se elevar numa altura, meu irmão. Para você que é de outro país, para você que não conhece a cidade de São Paulo, São Paulo está a 740 metros da altitude do nível do mar. Ela disse que as ondas iam varrer os mendigos da Avenida Paulista, que é a avenida principal da cidade de São Paulo. Ia abrir uma cratera que engolia prédio de 20 andares. Ia ser uma destruição como nunca houve, porque eles pregam, Jesus vai vir, tocar trombeta nos 4 cantos da terra. Aí está uma coisa para analisar, minha irmã. Quando prega que os anjos vão tocar trombeta nos 4 cantos da terra, está aí aquilo que Jesus disse: conhece a árvore pelo fruto. Quem diz que a terra é quadrada? É a igreja, a religião. Porque a terra não é quadrada, a terra não tem canto, a terra é redonda. O que é redondo não tem canto. E que Jesus vai dar um estouro no universo e vai ter uma matança, um assassinato, uma desgraça tão grande como nunca houve no mundo. Raciocina. Por isso que Jesus disse ao sacerdote: se vocês não conhecerem a verdade, vocês não serão libertos. Vocês cairão no abismo, porque vocês são cegos dirigindo o cego. Meu irmão, minha irmã, você que procura estudar o Evangelho, viva o Evangelho, estuda Jesus. Jesus pregou durante 30 anos o amor, o perdão, a caridade, a união. A sua última vontade foi essa. A vontade minha e de Deus é que todos sejam unidos, que tenham o mesmo pensamento, o mesmo Senhor, o mesmo Deus. A última palavra de Jesus na cruz, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Eu pergunto para você, meu irmão, por que Jesus, que prometeu o tempo todo que nunca nos deixaria só, nunca, onde houvesse 2 ou mais reunidos em seu nome, ele estava junto de nós orando, que nunca nos deixaria? Por que ele foi embora e não voltou mais? Por que ele voltaria agora e ia desfazer tudo aquilo que ele pregou? Ele ia fazer aquilo que o Deus da igreja do Velho Testamento fazia. Será que Jesus se arrependeu de ter dito na cruz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz? Por que Jesus viria e rebataria só os evangélicos protestantes? E as outras igrejas?
Sou melhor do que os outros? Sou mais santo do que os outros? Qual é a obra? Mostra a tua obra pela fé. Conheça a árvore pelo fruto, minha irmã. Examina o Evangelho, vê se condiz com ele. Jesus, no Apocalipse, em lugar nenhum, Jesus falou do fim do mundo. A última profecia de Jesus. Escreveu João Evangelista, isso está no Apocalipse. As igrejas. Essa que prega o fim do mundo. Essa que diz que Jesus vai voltar e levar ela. João Evangelista contempla todas com a porta fechada. Está escrito no livro do Apocalipse, não sou eu que estou falando. E João pergunta ao Espírito da Verdade, por quê? Diz a igreja que no fim dos tempos, não é no fim do mundo, ele diz no fim dos tempos, que não se adentraram o verdadeiro Evangelho de Jesus, vão fechar as portas. Aí João escreve, eu vi o Cordeiro de Deus, sentado à direita de Deus Pai Criador. E ele disse, eis que é chegado o fim dos tempos. Ele fala fim dos tempos, não é fim do mundo. Eis que faço nova todas as coisas. Foi isto que o Chico falou na data limite, que depende daquele dia, entraria o estado de regeneração, o joio automaticamente será retirado sem que machuque a raiz, um por um, as almas, os espíritos que vão desencarnando, depois não tem condição de reencarnar no planeta Terra, serão exilados para um outro sistema solar, para um outro planeta, uma outra dimensão. Aí a Terra tornará, se você quer saber como que vai ser a Terra, lê o Salmo 37. O Salmo 37 é a profecia do mundo regenerado. O Espiritismo jamais pregou o fim do mundo. Deus, Jesus, jamais pregou o fim do mundo. O profeta Daniel não disse o fim do mundo, ele disse fim dos tempos. Fim dos tempos não quer dizer o fim do mundo. Como disse Chico Xavier, o mundo só será destruído se o homem destruir. Mas se depender de Deus, vamos viver eternamente com o mundo. Eu sou Francisco Pedro, sou evangelista, sou um administrador deste grupo. Convido a você, meu irmão, a você que não concorda com os nossos estudos. Hoje nós temos 76 vídeos na internet. No nosso estudo, na nossa pesquisa, dentro da Bíblia. Nós não pesquisamos outros livros, nós pesquisamos o Evangelho de Jesus. Se você quer analisar conosco, quer estudar conosco, aí está o nosso endereço, nosso telefone, entre em contato conosco. Você, meu irmão, que quer se juntar a nós, quer ser um beija-flor, quer nos ajudar a acelerar o tempo da regeneração, venha conosco, se ajunte a nós. Nós somos do grupo GK, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Convidamos a você para estudar a verdade, para andar na verdade. Chega, deixa de ser enganado, ser escravizado pela igreja, pelo homem. A pior coisa que aconteceu no mundo foi a religião, porque a doutrina da religião da igreja nunca vai conseguir unificar o mundo e nem trazer paz para a humanidade. Ela nunca conseguiu. Porque a sua doutrina é dogmática, é preconceituosa. A igreja, a religião só separa em vez de unir. E Jesus profetizou: o reino dividido não subsistirá. Por isso que as portas se fechou. Porque ela é orgulhosa, ela não vai aceitar. Então, aceita Jesus realmente
como deve aceitar. E venha estar conosco. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.